Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Nos últimos vídeos eu abordei de uma forma bastante ampla a mitologia, o significado da mitologia, dos arquétipos, dos símbolos. Também é importante falar das alegorias, né? Acontece uma coisa muito interessante na nossa humanidade que é assim: a mente simples, a mente infantilizada, digamos assim, que é a grande maioria da humanidade ao longo de todos os tempos, vamos dizer assim, ao longo das eras, né? A mente imatura, ela costuma pegar as coisas ao pé da letra. Os grandes mestres, os iniciados, os místicos de todas as eras sempre tentaram descrever para a humanidade as leis da existência, os grandes acontecimentos da história da humanidade, até do surgimento da humanidade mesmo, de uma forma alegórica, de uma forma que as pessoas pudessem entender. Mas existe um fator aí também, né? Que quando você coloca uma coisa de forma alegórica, você espera que a outra pessoa use também a sua intuição, a sua inteligência, o seu discernimento, a sua capacidade de compreensão para abranger, né, aquilo que está sendo dito. Porém, na maioria das vezes isso não acontece. A mente infantil, o que eu quero dizer por mente infantil é aquela mente que permanece infantil ao longo de toda a sua vida. Então ela troca os contos de fada infantis pelos contos de fada adultos, mudando somente os objetos, né, do seu entendimento. Como a pessoa que deixa de acreditar no Papai Noel atualmente, digamos assim, mas passa a projetar essa ideia de Papai Noel na ideia de um Deus que cumpre o mesmo papel do Papai Noel, ou a pessoa que deixa de acreditar no bicho-papão, mas projeta essa crença do bicho-papão toda para um diabo, entende? É isso que eu quero dizer por mente infantil. Acontece que a mente infantil não explora, não investiga a mitologia, a alegoria. Temos aí, né, a Gênesis toda lá na Bíblia mesmo, né, que é uma forma alegórica de contar sobre o começo do universo, sobre o nascimento do universo. É toda uma alegoria, uma historinha mesmo, quase que infantil mesmo, para explicar como tudo começou. E a grande maioria leva isso ao pé da letra, por isso que dá confusão, existe o atrito, né, entre aqueles que acreditam e não acreditam. A mente infantil também tem a tendência a acreditar nas coisas, né? E o que interessa aí, a mente quando se liberta, ela já não acredita mais, ela compreende, né? Quanto maior o nosso nível de consciência, maior nós compreendemos, nós vamos deixando, na mesma proporção em que a nossa consciência se amplia, nós deixamos de acreditar, porque na verdade a gente passa a saber as coisas, a saber de uma forma empírica, a vivenciar as coisas dentro de nós mesmos, porque nós estamos mais atentos, nós estamos prestando mais atenção em tudo que está dentro de nós e fora de nós. Então a mente mais madura, ela deixa de acreditar pura e simplesmente, ela quer saber. E pegando como exemplo, né, a alegoria de Adão e Eva, é óbvio que não existiram no começo apenas dois seres, é uma alegoria, é uma condensação da história, uma exemplificação. É a mesma coisa que acontece nos filmes modernos. Muitas vezes na história real a pessoa se relacionou ao longo da vida dela com várias outras pessoas, mas na história, para encurtar, porque tem um tempo determinado no filme, é exemplificado apenas em uma ou duas pessoas. Ela se relaciona no filme com uma ou duas pessoas apenas, que incorporam todas as características daqueles personagens, aqueles vários personagens que não caberiam no filme. É a mesma coisa, Adão e Eva é uma condensação desses elementos que seriam os seres primordiais, os primeiros
seres que habitaram o planeta, enfim. E uma coisa importante para dizer, essa briga idiota, né, que é uma coisa mesmo da mente infantil, sobre criação e evolução, uma coisa não anula a outra. Nós costumamos ter essa coisa de que para uma coisa ser verdade, outra não precisa ser, outra não pode ser, e não é assim. Criação e evolução fazem parte da mesma ideia, do mesmo conceito. Vou colocar isso como um conceito, porque o importante não é conceituar, o importante mesmo é compreender. Então, criação e evolução fazem parte do mesmo modelo de nascimento do universo, e apenas as mentes infantis se apegam ou a um ou a outro, eliminando um ou eliminando o outro. E é uma alegoria. A história de Adão e Eva é uma alegoria para mostrar como tudo começou. Apenas a ideia ali é exemplificar quando os primeiros seres, os seres primitivos lá, aqueles que pareciam macaquinhos, né? Não leve isso ao pé da letra também, na questão evolutiva, tiveram consciência de si mesmos, da sua própria nudez, tiveram consciência de serem pela primeira vez. O que falam sobre paraíso, por exemplo, é a pré-consciência, é o reino animal, onde nós praticamente, a nossa única preocupação é a preocupação da sobrevivência. E com a chegada da consciência, do conhecimento de si mesmo, vem a luta pela sobrevivência, a luta praticamente no reino natural, né? No reino animal, onde a consciência humana ainda não imperava, existia fartura, existia abundância de tudo, aonde os animais viviam, né? Os insetos, enfim, toda a natureza, né? A fauna, a flora, era tudo autossustentável. A natureza sempre foi autossustentável. No momento que a consciência de si mesmo entrou em jogo, já não era mais autossustentável. O homem passou a ter que se sustentar, porque ele justamente tomou consciência do meio em que ele se cercava, no meio em que ele estava. E muitos tomam isso ao pé da letra, né? A questão do fruto proibido, né? Na própria Bíblia, literalmente, nunca se fala na maçã, né? Acabou se associando com uma maçã. A serpente, nunca se fala objetivamente numa serpente, né? Mas acabou se associando com uma serpente e tal. O fruto proibido é o conhecimento, né? No sentido, não proibido no sentido de que Deus, se existisse, no caso, esse Deus alegórico também das religiões, teria alguma coisa contra o conhecimento. Não, o conhecimento trouxe consigo, obviamente, o sofrimento. Naturalmente, isso é um processo natural. Ali está se tentando explicar isso, não como uma coisa feia, não como um pecado, não, o conhecimento não como um pecado. Talvez até, se for observar o sentido original e real da palavra pecado, que é errar o alvo, então, na medida que você toma consciência de si mesmo e precisa batalhar pelo seu sustento, digamos assim, né, entra em xeque também errar o alvo, cometer erros para acertar de vez em quando e para aprender, né? Faz certo sentido, sim. E a serpente é o primeiro bruxuleio, digamos assim, do ego, né? A serpente representa o ego, com a tentação, né? Essa palavra tem um peso religioso, moral, até ridículo, digamos assim, né? Porque tentação significa tudo aquilo que te tira de ti mesmo, só isso, nada mais. Isso é tentação. O mundo é uma tentação porque a todo momento ele nos leva a nos afastar-nos de nós mesmos, do nosso centro, da nossa essência, só nesse sentido. E então o ego é o grande tentador, o ego é a serpente que aparece ali, explicando que foi então o ego que levou
tanto Adão quanto Eva a experimentarem o fruto proibido pela primeira vez e por isso serem expulsos do paraíso, ou seja, uma vez que eles estão agora conscientes de si mesmos, eles já não vivem mais naquele paraíso do pré-pensamento, da pré-mente, porque agora eles são senhores dos seus próprios destinos, não por um castigo de alguma forma, por um processo natural. Então, a minha sugestão é que vocês sempre aprendam a analisar as coisas de uma forma madura, jamais no sentido literal. Aqui, por causa do tempo, não posso entrar mais a fundo nesses assuntos, mas assim, analogias, metáforas, mitologias, contos de fada, parábolas, tudo isso são maneiras de encurtar uma história ao máximo possível, espremer ela tudo que dá para abranger uma grande maioria, a maior parte de pessoas, para que possa ser compreendida, mas elas não são literais, não podem ser entendidas jamais de uma forma literal. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.